Oi, gente, tudo bem com vocês? Gente, no último vídeo eu compartilhei com vocês um pouquinho do meu testemunho e eu compartilhei com vocês a respeito de algumas batalhas espirituais que eu passei e também algumas coisas que aconteceram comigo na minha infância, na minha adolescência, né? Eu compartilhei um pouco da minha história com vocês. Esse vídeo, esse assunto eu creio que ele é um assunto pertinente, né, para os dias de hoje, porque eu sei que tem muitas pessoas que passam por isso, né, que já passaram por isso, ou conhece alguém que esteja passando por essa situação. E eu sei, eu já passei por isso, né, desde criança eu fui atormentada por esses tipos de pensamentos, então eu sei o quanto isso é real. E eu sei hoje em dia, né, hoje em dia eu tenho um conhecimento que antes eu não tinha com relação ao que estava por trás disso, com que fazia que eu tivesse esses tipos de pensamentos. E eu quero compartilhar algumas coisas com vocês. Primeiro, eu quero compartilhar uma palavra que está lá em Efésios 12, que fala assim: porque não temos que lutar contra sangue nem carne, mas sim contra principados e potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Bom, gente, como eu comentei com vocês, eu desde criança, eu era muito atormentada por pensamentos. Ainda pequena, eu já comecei a ter esses tipos de pensamentos e me viam coisas para eu estar fazendo, né, para eu estar cometendo com relação a mim, para eu estar fazendo contra mim, né, contra a minha vida. Eu cresci, com 15 anos eu fui parar dentro de um hospital. Eu entrei em coma porque eu tomei uma cartela inteira de tarja preta. E eu fui parar em coma, né, dentro de um hospital. Eu lembro até hoje que enquanto eu tava lá, eu não enxergava as pessoas pela situação que eu tava, né, que eu tava numa situação ali que realmente eu não tava acordada. Eu tava acordada, mas eu não tava totalmente consciente. Mas eu ouvia elas e eu lembro que eu ouvia elas falando assim: uma menina tão linda dessa, tão nova, o que fez uma menina dessa cometer esse tipo de coisa? Tem a vida inteira pela frente. E eu lembro que eu ouvia isso e eu não sentia nada. Depois, né, isso passou. Ainda na fase adulta, eu continuei tendo esses pensamentos. E por diversas vezes, eu tinha esses pensamentos. E eram pensamentos que vinham com frequência de eu ir cometer algo, porque eu sempre olhava e achava que não tinha sentido a minha vida, me vinha uma frustração muito grande. E enfim, né, eram pensamentos ali que me atormentavam. E como eu comentei com vocês no outro vídeo, chegou um ponto da minha vida onde eu estava passando por uma situação muito complicada. Eu já tinha passado por várias situações onde eu não conseguia romper nada na minha vida. Tudo que eu começava não terminava. Tudo que eu começava não terminava. Tinham áreas que eu não rompia de jeito nenhum. Eu me frustrava muito com isso porque eu batalhava e eu não conseguia romper. E chegar num ponto onde eu lembro que eu tinha tido uma briga muito feia com meu marido. E eu lembro que eu dentro desse ônibus, eu peguei esse ônibus, eu tava indo para São Paulo. E eu tava decidida a cometer um suicídio naquele dia. Eu não sei se eu realmente teria coragem, sabe? Quando chegasse no momento. Mas eu sei que naquele momento, a minha mente, ela tava muito perturbada. A minha mente, ela tava totalmente inquieta e sendo muito atormentada. Eu não tinha nenhum conhecimento, né? Eu não sabia nada a respeito do mundo espiritual. Para mim, o problema era totalmente eu. Eu tinha culpa de tudo que tinha acontecido comigo. Eu tinha culpa por eu não conseguir romper. E eu era uma pessoa derrotada. Nos meus pensamentos, eu carregava de que eu não conseguiria mais nada, de que eu não prestava para nada. De chegar um momento de eu olhar e eu achar que nada mais fazia sentido para minha vida. E isso me acompanhou durante muito tempo. Aquilo para mim era uma situação normal. Eu lutava pelos meus sonhos.
Eu lembro que eu me vi em situações onde eu queria ser forte e eu me levantava e eu falava, não, eu não aceito. Eu ia lá, batalhava, batalhava, batalhava. De repente estava eu de novo, passando por alguma situação parecida, num estado de frustração, num estado de sem saber o que fazer na minha vida, com vozes me atormentando e achando que aquilo era só um estado da minha alma, que era só um estado meu. Enfim, claro que existem questões, né, emocionais. A alma nossa, ela fica machucada e ela precisa também ser restaurada. Mas nesse vídeo eu quero comentar com vocês realmente, né, a respeito do que está por trás disso espiritualmente falando, ok? Como eu li nesse versículo para vocês, né, que está aqui em Efésios, ele fala a respeito de uma batalha contra principados, contra potestades, né, contra hostes do mal que se levantam contra a nossa vida. Eu não tinha conhecimento, mas em todas essas vezes que estava acontecendo esse tipo de coisa comigo, o que era? Era um espírito de morte que estava ali tentando me conduzir a fazer aquilo que ele queria, tentando acabar com a minha vida. Imagina uma criança que não tem nenhuma, é uma criança que ali é inocente. Por que vai ter esse tipo de pensamento? Ah, porque passou por um abuso? Sim, óbvio, também tem essas questões, mas ainda assim, a Bíblia fala que a nossa luta ela não é contra a carne nem contra sangue. Até mesmo a pessoa que foi usada naquele momento para trazer aquilo dali, ela estava sendo usada pelo que vocês acham? O que estava por trás dessa pessoa quando ela decidiu ir ali fazer aquelas coisas? Satanás queria o quê? Destruir a minha vida, destruir a minha identidade, destruir o propósito que Deus tinha para mim. Porque a palavra de Deus fala lá em Jeremias que ainda antes de ser formada no ventre da minha mãe, eu já fui designada como profeta às nações. Eu já fui escolhida no ventre da minha mãe. Eu e você, todos nós fomos escolhidos ainda no ventre da nossa mãe. E Satanás sabe disso. Por isso que Satanás ele luta tanto para destruir as nossas crianças, para destruir a nossa vida, para nos atormentar, para trazer pensamentos de acabar com a nossa vida, de pensamentos de derrota. E infelizmente, um dia essa semente, Satanás conseguiu plantar essa semente em mim, ainda muito criança. Porém, gente, como eu comentei, eu quero trazer, né, para vocês realmente o que está por trás dessas coisas. Óbvio que não quer dizer que a pessoa que comete esse tipo de questão com relação à criança, né, de um pedófilo, que ele não tem que ir preso. Óbvio que tem que ir preso, né? Ele tem que ser denunciado, tem que ir preso. Eu vou compartilhar algo com vocês que aconteceu, onde Deus me mostrou, aonde que um espírito de morte tinha entrado ainda antes de eu nascer. Isso foi um pouco antes de eu passar por um reencontro. E nessa época, eu estava tendo bastante experiência com Deus e também estava passando por algumas batalhas. E eu lembro que eu tive um sonho. E eu tive um sonho onde eu via um bebê nascendo. Então eu via assim uma sala de parto e eu via um bebezinho nascendo. Eu via aquela criança, ela ia nascer e ela nascia com o cordão umbilical enrolado no pescoço dela, ela nascia morta. Então na hora que ela nascia morta. E do lado tinha um homem de branco, como se fosse um médico, assim, de branco. Ele soprava bem no pescoço, assim, do bebê. E esse bebê, ele acordava, ele vivia. Eu lembro que eu acordei, eu fiquei, né, eu fui orar, e perguntei pra Deus, que sonho é esse? Deus falou pra mim, esse bebê é você. E eu fiquei, mas eu não sei de nada que aconteceu durante o meu parto. Eu não estava sabendo de nada, não fazia nem ideia. Lembro que eu até comentei algo com a minha mãe, perguntei se o meu parto, como tinha sido, ela não quis me falar
não quis assim me falar muita coisa. Me falou que foi normal. Depois eu fui passar por esse reencontro, né, que era um encontro com Deus. Eu lembro que enquanto eu tava lá, e assim, gente, eu já tinha passado por várias batalhas espirituais, porém nesse dia foi uma batalha contra um espírito da morte. Foi assim uma batalha assim muito grande, sabe? E eu lembro que eu tava lá, e no momento onde nós estávamos sendo ministrados a respeito de libertação, eu comecei a passar muito mal. E eu comecei a suar e comecei a sentir cheiros. E comecei assim a sentir um mal-estar muito grande. Eu lembro que eu saí assim, eu fui e sentei. Eu lembro que eu falei assim para Deus que eu não queria mais. E eu falei que eu tava cansada. E que eu não iria participar, que eu não iria permanecer, porque eu estava com medo. E Deus falou assim pra mim: vai lá, porque você é minha guerreira. Aí enfrenta, porque você é minha guerreira. E eu tô com você. Eu levantei, voltei, fiquei em pezinho ali. E, gente, foi um negócio assim horrível. Enquanto a ministrante, a palestrante, ela ministrava lá na frente, eu não me recordo se ela era uma pastora ou não. Sei que ela lá ministrando, eu ali parada, eu sentindo aquele mal-estar. De repente, ela parou a ministração do nada. E ela ficou quieta assim por um tempo. De repente, ela falou assim: ei, você aí, você que ainda quando no ventre da mãe dela, você que um dia tentou enrolar o cordão umbilical no pescoço dela, você que um dia tentou destruir a vida dela, espírito de morte, é com você que eu tô falando. Naquele momento, eu fiquei inteira dura de pé. Eu lembro que ela começou a declarar, ela falou: é com você que eu tô falando, e eu declaro no nome de Jesus, espírito da morte, eu te repreendo hoje, e eu te mando embora da vida dela, em nome de Jesus. Naquele momento eu caí para trás, comecei a ter uma visão. Minha visão abriu, e naquele momento eu comecei a ter uma visão entre eu e Jesus. Eu me via muito pequenininha, uma criancinha ainda, e eu via Jesus falando comigo. E naquele momento Deus começou a ministrar o meu coração, e Deus começou a me lembrar daquele sonho que eu tinha tido, me mostrar o momento novamente de onde eu tinha nascido, e falou assim para mim: era para você ter nascido morta, porém eu te ressuscitei, porque eu tenho um propósito na tua vida, e você é minha escolhida. E nesse momento, essa pastora, essa ministrante, ela estava orando ali comigo. Aí eu comecei a ouvir a voz dela declarando, e ela declarando vida. Ela: em nome de Jesus, eu declaro vida sobre você. Todos os lugares onde um dia a morte te acompanhou, eu declaro vida sobre você. Você não está morta, você está viva. Ela falava para mim: você está viva, você está viva, você não está morta, você está viva. E eu ali, eu acordei, eu voltei. Eu lembro que eu comecei a chorar muito, comecei a chorar, de soluçar. O que acontecia, gente? Eu tinha uma questão de um espírito que ele me acompanhava e que ele fazia eu desmaiar. Ele me sufocava, ele fazia eu desmaiar. Aquele dia, eu fui liberta disso, que era um espírito que ele me acompanhava, e era como se eu ficasse morta. Era como se quem olhava pra mim achava que eu ficava praticamente sem respiração. Era algo assim terrível, que me acompanhou durante um bom tempo. E depois daquele dia nunca mais isso aconteceu, porque era um espírito de morte que estava me rodeando, né? Era um espírito de morte que tentava ali me atacar.
Essa foi uma das coisas que aconteceram comigo, onde eu vi realmente, né, a manifestação disso, desse espírito da morte. E ele é um espírito que ele tenta travar a tua vida emocional, tua vida financeira, né? Ele tenta trazer, pensar, realmente, ele traz morte para você, né? Ele tenta trazer morte para você em todas as áreas. E essa foi uma das experiências que eu tive, aonde houve nessa manifestação e aonde veio à luz aquilo que estava em oculto, porque a palavra de Deus fala que não tem nada em oculto que não venha ser revelado. E essa foi uma das experiências que eu tive, onde Deus trouxe à luz aquilo que estava em oculto, que eu não teria como eu saber. O próprio Deus, ele direciona, ele vai direcionando. Tem muitas vezes que, às vezes eu tô assim, fazendo alguma coisa, e de repente Deus fala comigo, me traz algo à mente, né? Me traz algo à memória para eu estar indo ali orando, repreendendo aquilo. Então, por isso que a palavra fala, vigiai e orai. Nós precisamos estar em constante vigilância mesmo. Precisa realmente estar atento àquilo que está acontecendo dentro de nós, para que a gente consiga resistir. Lógico que tem dias, não é todos os dias que nós estamos 100% bem. E não quer dizer que o dia que você não estiver bem, que significa que você está desviado, ou significa que acabou tudo para você, não. Porém, nós precisamos sim nos levantar. Uma hora nós precisamos levantar. Uma hora a gente tem que levantar, uma hora a gente tem que caminhar. Não dá para ficar parado. Não dá para deixar Satanás ficar te derrotando a vida inteira. Não aceita isso para tua vida. Quando esse tipo de coisa acontece, nós precisamos pegar a palavra de Deus, ler uns salmos que seja, mas eu não estou conseguindo ler a Bíblia. A minha mente está muito turbulenta. Lê um salmo e começa a ler em voz alta. Por que eu vim compartilhar essa situação com vocês? Porque eu sei que tem mais pessoas que passam por isso. Eu sei que eu não fui a única. Eu sei que eu não sou a única pessoa que passou por essas coisas. E eu sei que tem mais pessoas que podem estar passando nesse momento. São atormentadas, né, por esses tipos de pensamentos. Então, para que você saiba que isso não é de você. E para que você saiba onde você buscar. Que Jesus, ele está de braços abertos para você. E que tem algo novo para você, tem refrigério para você. Deus tem esperança para você. Não é o teu fim ainda. Eu tô aqui para te falar que não é o teu fim. Não acabou para você. Você até acha que acabou, mas não acabou. Deus tem algo novo para fazer na tua vida. Deus tem coisa nova para você. Tem novidade para você. Olha o que a palavra de Deus fala sobre você. Porque eu bem sei os pensamentos que eu tenho sobre você, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então você vai me invocar e orar a mim, e eu te ouvirei. E vai me buscar e me achar, quando você me buscar de todo o teu coração. Deus tem planos bons para você. Deus tem sonhos com você. Tem coisa nova para você, tem renovo para você. Desde que eu comecei a caminhar com Jesus. E de uns tempos para cá, Deus começou a entregar novidades para mim. E coisas novas começaram a chegar, Deus começou a colocar pessoas no meu caminho, até mesmo para me abençoar. E eu comecei a ver algumas coisas que Deus já havia me prometido se cumprindo. E eu tenho visto coisas novas. Cada dia tem sido uma novidade para mim. E eu tenho vontade só de viver agora. Só vontade de viver. Eu quero fazer aquilo que Deus tem para mim nessa terra. Eu quero viver a liberdade que Ele me deu. A liberdade que um dia Cristo conquistou por mim naquela cruz. Que foi por mim e por você. Deus tem novidade para nós. Não deixa essa circunstância que você está passando te derrubar, não. Não deixa o inimigo te derrubar. Se você está desviado da presença de Deus,
Volta agora para os caminhos de Deus. Volta agora. Não espera amanhã, não. Fica esperando, não. Você está esperando o quê? Você está esperando o quê? Você está esperando o diabo vir com tudo para cima de você e você não conseguir resistir mais? Até quando você vai ficar esperando? O que mais você vai esperar acontecer com você? Quanta coisa que já não aconteceu com você, você vai esperar acontecer o que mais? Você sabe que ainda dá tempo. Não espera mais. Vai atrás. Toma uma atitude. Se levanta. Deixa Deus cuidar de você. Deixa Ele ser teu pai. Ele quer te amar. Ele é teu pai. Ele é teu pai. Ele quer te pegar no colo. Ele quer te cuidar. Não foi Ele que te colocou nessa situação, não. Não é culpa dele. Não culpa Ele. Nunca diga que foi culpa dele. Volta agora. Se você está fora da tua igreja, volta para a tua igreja. Se você não está se dando bem nessa igreja, procura outra, mas não fica fora. Não fica fora. Você é importante para Deus. A tua vida importa. Não fica fora. Não deixa essa situação acabar com você. Não é o teu fim. Eu sei que parece que é o teu fim, mas não é. Se você não está conseguindo sozinho, levanta e vai pedir ajuda. Vai falar com o teu pastor. Vai buscar um pastor. Ora. Fala com Deus. Coloca um louvor na tua casa. Mas não deixa. Não deixa Satanás tentar roubar tua vida, não. Ele já tirou muito de você. Não deixa ele continuar tirando mais de você. Ele já tirou muita coisa de você, muita coisa. Tem coisa nova para você. Deus tem algo novo para você. Eu declaro um renovo do Espírito Santo sobre a tua vida. E eu declaro que se você estava preso e por alguma razão você não estava conseguindo se levantar para você voltar para os caminhos do Senhor, para você se firmar de fato na fé, para você conseguir ficar firme, eu declaro agora que você vai começar a caminhar. Eu declaro que você está livre pelo poder do Espírito Santo de Deus que te alcança agora. O poder do Espírito Santo de Deus que traz renovo, que faz novas todas as coisas. Eu declaro paz sobre a tua vida. Eu declaro vida sobre você. Eu declaro vida sobre você. Eu declaro paz. E não a paz que o mundo dá, a paz que excede todo entendimento, que foi aquela que Jesus deixou para nós. Que esse vídeo possa edificar a fé de vocês e que você não desista de você jamais, porque você é valioso, você é valiosa. E a tua vida vale muito. A tua vida vale demais. E não vale a pena você desistir dela. Você tem muito para viver. Você tem muito para viver. Você tem sonhos para conquistar. E você vai se levantar. Em nome de Jesus. Beijos, a paz. Que Deus nos abençoe.